Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal dando continuidade à apresentação do conteúdo do livro do Stephen Ledru, né? Este aqui, A Evolução do Ateísmo, onde ele vai falar sobre a história do movimento ateísta. De maneira mais particular, o foco dele será a questão do que ele denomina de neo-ateísmo, que é a galera lá do Dawkins, do Sam Harris, etc. Mas ele também vai falar sobre outros grupos dentro do movimento ateísta. Então eu já fiz aqui 2 vídeos no canal e agora no terceiro vídeo eu quero falar a respeito dos grupos contemporâneos, né, que fazem parte do movimento ateísta. Quando eu digo aqui grupos contemporâneos, né, desse início do século XXI. O livro do Ledru, ele foi publicado em 2016. Então assim, contemporâneo, quando eu me refiro, eu estou dizendo ali naquele momento em que o sociólogo canadense publicou o livro. Então tem 3 grupos aqui que ele vai falar, que nos Estados Unidos, Canadá, né, e ele fala parcialmente também da Inglaterra, existiriam 3 grupos que se destacariam dentro do ativismo ateísta naquele momento. Então eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses grupos e o primeiro que eu vou falar é o que ele vai denominar de humanistas seculares. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e faço pesquisas sobre história do ateísmo, né? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já deixo o convite para se inscrever, curtir o vídeo, deixar seus comentários, compartilhar, porque todas essas ações ajudam a fazer com que esse conteúdo tenha uma maior divulgação, tá? Muito obrigado a todos e todas que puderem fazer isso. Mas vamos lá. Então, falando agora dessa questão desses subgrupos que compõem o ativismo ateísta ali nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. O Ledru, ele vai falar, num determinado momento do livro, né, ele vai apresentar uma tabela com uma caracterização desses grupos. Quais seriam esses 3 grupos do ativismo ateísta contemporâneo? Seria os chamados neo-ateus, os humanistas seculares e os racionalistas libertários. Tem uma tabela que ele faz aqui, vou mostrar para vocês, está na página 122, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas tem uma tabelinha aqui e tal, que ele vai falar então sobre esses grupos e algumas características. Por exemplo, qual é o fundamento do ateísmo desses grupos? Para os neo-ateus, o fundamento do ateísmo é científico. Para os humanistas seculares, o fundamento do ateísmo é humanístico secular, humanístico científico. E para os racionalistas libertários, o fundamento do ateísmo é científico. Os objetivos do ativismo para cada um desses grupos. Para os neo-ateus, os objetivos são culturais. Para os humanistas seculares, os objetivos são políticos e culturais. Para os racionalistas libertários, os objetivos são políticos. Outras questões aqui, a questão da definição de posição política desses grupos. Os neo-ateístas têm uma posição política liberal. Os humanistas seculares têm uma posição política liberal. E os racionalistas libertários têm uma posição política libertária. A questão da ideologia, né? que fundamenta a visão desses grupos. Para os neoateístas, o cientificismo é a base da sua ideologia. Para os humanistas seculares é o secularismo. E para os racionalistas libertários é o individualismo. Tá? Então, como eu falei, vou falar aqui hoje
nesse vídeo sobre os humanistas seculares. E nos próximos vídeos, quando eu vou falar sobre os neo-ateus e sobre os racionalistas libertários, aí eu vou, trazer mais considerações, mais características em relação a esses grupos. Em vídeos anteriores eu falei que o movimento ateísta, que surge lá no século XIX, enquanto um movimento organizado a partir do movimento secularista, lá com o Poliocab, que funda no início da década de 1850 o movimento secularista, há uma discussão sobre qual é a razão de ser do movimento, quais são as suas bandeiras, as suas pautas, e de que maneira será possível atingir esses objetivos. Então lá no século XIX tinha aquela discussão que envolvia o Oliocab e o Bradlaugh, entre, no caso, o Oliocab, com aquela posição de que os objetivos do movimento secularista envolviam então uma crítica às instituições religiosas, ao papel que a religião tinha na sociedade, de impedir a questão do avanço de valores laicos, seculares, etc, etc. Mas havia também uma pegada mais voltada à questão de pensar um ativismo com cunho social. E o Bradlaugh era uma posição contrária, achava que o foco do movimento secularista deveria ser a crítica religiosa. E em termos de como alcançar esses objetivos, nós tínhamos ali no Bradlaugh a ideia de que era preciso, digamos assim, criar uma espécie de uma frente ampla, ou seja, o movimento secularista deveria dialogar com outros grupos, com outros movimentos, inclusive religiosos, que comungassem, em linhas gerais, desses objetivos mais amplos. E o Bradlaugh, ele era contrário a isso. Enquanto o Oliocab era a favor, o Bradlaugh ele era contrário. Então o movimento tinha que ser mais focado apenas no grupo secularista, de acordo com a visão do Bradlaugh. Aqui, nesses três grupos aqui, os neo-ateus, os humanistas seculares e os racionalistas libertários, nós vamos ter um pouco também dessa discussão presente. Os humanistas secularistas, então, que é um subgrupo dentro do movimento ateísta contemporâneo. Então, assim, em termos de objetivo, assim, qual é a razão de ser da existência desse grupo? Então, esse grupo ele entende, ele vê a religião como um fenômeno social. Então, ele entende Deus como uma criação humana e ele costuma fazer uma crítica direcionada ao papel social e político das instituições religiosas e da própria crença religiosa, entendendo essa crença então como uma criação humana. Mas não se opõe assim de uma maneira incisiva a ideia de que não se deve, não pode existir pessoas religiosas, enfim, aí tem já vai para uma pegada diferente relacionada à maneira de alcançar seus objetivos. Então os humanistas seculares são pessoas que se definem como ateias, então vê a religião como uma criação humana e defendem a ideia de uma sociedade plural, marcada pela tolerância e pelo respeito à diferença. E isso significa, inclusive, o respeito ao direito das pessoas terem uma crença religiosa. A própria ideia de laicidade, sociedade laica, Estado laico, parte desse princípio. O Estado laico é a criação de mecanismos institucionais para que haja um respeito à convivência da diferença e da diversidade de crenças, inclusive dos grupos e indivíduos que não têm crença religiosa, e que não haja um tratamento desigual em relação a isso, um grupo sendo mais favorecido e outros não. Então, os humanistas seculares têm esse propósito, pensar o ativismo dentro dessa linha, de criação e fortalecimento de uma sociedade plural, marcada pela tolerância, pelo respeito, etc. E aí isso significa
que os humanistas seculares, eles trazem uma série de pautas que não está tão presente assim naqueles dois outros grupos, né, que eu vou falar, como eu disse, em outros vídeos. Então, os humanistas seculares, eles, por exemplo, eles trazem pautas para o seu ativismo relacionado discussões sobre racismo, combate ao racismo, discussões de gênero, abraça a questão do feminismo, a questão de direitos LGBTQIA+. Então essas pautas fazem parte do ativismo que eles entendem que seja necessário. E também, em termos de como alcançar esses objetivos, eles são defensores de uma posição da necessidade de dialogar com outros grupos da sociedade que não sejam necessariamente ateístas, né? Então, inclusive grupos religiosos com posições políticas mais liberais e que se aproximam dessa ideia de uma defesa de uma sociedade laica, secular, enfim, né, onde haja espaço para todos. Assim, nós poderíamos dizer aqui que, em termos políticos, os humanistas seculares eles vão dentro de uma linha mais à esquerda, tá? Mas calma lá, uma esquerda de um viés liberal. Não é uma esquerda no sentido de uma contestação do status quo, de uma contestação da ordem econômica, né, do capitalismo. Isso aí não está em questão. Mas está em questão que a construção de uma sociedade liberal mais plural, diversa, onde todos possam conviver com respeito e com direitos. Então isso coloca nos Estados Unidos, por exemplo, eles se definem como liberais politicamente, mas são liberais dentro de uma linha à esquerda. Talvez seja um pouco curioso pensar assim, porque no Brasil o liberal geralmente ele tem uma outra pegada, né? Mas nos Estados Unidos essa é uma característica. Então nós vamos encontrar isso entre os humanistas seculares, né? Essa maneira de entender o ativismo ateísta, essas bandeiras que eles trazem, os coloca politicamente dentro de uma posição política mais à esquerda. Um dos representantes dos humanistas seculares, que é aqui mencionado pelo Ledru, é o Julian Baggini. Já falei sobre ele aqui no canal no passado, que é o autor deste livro aqui, que foi já, esse aqui, felizmente tem uma tradução, Ateísmo, uma breve introdução, né? Então tem uma tradução em português, foi publicado aqui no Brasil, deixa eu ver aqui, foi publicado em 2016, né? Quando foi publicado esse livro do Ledru, não no Brasil, em 2016 nós tivemos uma tradução deste livro publicado em solo brasileiro. E tem um determinado momento lá no final do livro que o Julian Baggini é um filósofo inglês, tem um ativismo ateísta na Inglaterra. Então no final desse livro aqui ele vai falar sobre o ateísmo militante. E vejam que ele faz uma afirmação que busca demarcar uma posição do seu ativismo e, consequentemente, poderemos dizer assim, né, do grupo que comunga das ideias dele. Embora eu já tenha dito que o ateísmo não é necessariamente hostil à religião, não é necessariamente hostil à religião, isso é importante, existem ateus hostis, e não apenas religiões fundamentalistas, que atraem não apenas a hostilidade dos ateus, mas também dos religiosos moderados. O que chamo de ateísmo militante é o ateísmo ativamente hostil à religião, né? Embora ele seja um ativista, né, ele fala aqui sobre um ateísmo militante para caracterizar um determinado grupo, né? No livro do Ledru fica muito claro quem ele está se referindo, particularmente aos neo-ateus, com essa questão do ateísmo militante. Esse é o grupo que ele está pensando quando ele fala em ateísmo militante.
Nesse contexto, hostil exige mais do que uma simples discordância, por mais profunda que seja. Exige um sentimento próximo ao ódio, que se caracteriza por um desejo de erradicar todas as formas de crença religiosa. Então, o que nós temos aqui? A ideia de um ateísmo militante, que traz como uma de suas bandeiras o princípio ou o objetivo da necessidade de erradicar a religião do seio da sociedade. Isso significa não existir mais religião e não existir mais pessoas religiosas. Isso aí dá uma boa discussão, mas eu vou retornar para falar mais sobre isso no próximo vídeo, quando eu vou falar sobre os neo-ateístas. E vou deixar mais para frente um vídeo para falar sobre os racionalistas libertários, que seria o ativismo ateísta de direita, ou eu ousaria dizer de extrema direita. Mas era isso. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam desses humanistas seculares? Deixem aí seus comentários e até breve.